Reunião de cupom, semana decisiva para o futuro das famílias e das empresas no Brasil. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, fica com a gente no Agenda de número 20, que está começando agora. Eu, José Augusto Ruas, estou mais uma vez com meu amigo Saulo Albuchedi, nessa semana do 31 de julho, início de agosto. Você vai estar assistindo nessa sexta-feira e já vai saber a decisão do Copom, que deve sair em breve. E a gente está gravando um pouquinho antes, né, Saulo? O que a gente tem para os nossos telespectadores hoje? Salve, salve, Zeca. Salve, salve todos e todas que estão aqui mais uma vez nos escutando. E essa semana é uma semana decisiva, decisão sobre a taxa de juros de curto prazo no Brasil, famosa Selic. E é uma semana também de análise dos resultados dos programas que o governo vem empreendendo para lidar com essa política monetária absurda que a gente vem assistindo no Brasil nos últimos meses, né? Então, nesse primeiro semestre, o governo ele tomou iniciativas dentro ali da sua alçada, para tentar lidar com os juros altos, né? Como pilotar numa economia com juros altos, como pilotar numa economia com juros altos e com famílias e empresas com recordes de endividamentos, pedidos de recuperação judicial. Uma das formas de lidar com isso que o governo empreendeu nas últimas semanas é o desenrola. O desenrola já era esperado desde o começo do ano por boa parte aí das pessoas, e o desenrola ajuda a amenizar. O desenrola não é a solução para a questão do endividamento elevado das famílias num momento de estagnação, como a gente vive em relação à renda das famílias. Isso é importante dizer, né? Porque endividamento, você vai até falar sobre isso, né, Zeca? Mas o problema não é endividamento em si, mas depois a gente fala sobre isso. O desenrola não vai resolver, mas ajuda a amenizar num cenário de juros altos. Só para trazer uns dados para vocês, para a gente ter uma noção desse cenário. Do desenrola. O desenrola já negociou até agora, até o momento desse programa, 2,5 bilhões de dívidas. E o desenrola, até para quem está endividado em casa e tem interesse em entrar nesse programa, ele tem duas faixas. Uma faixa para quem ganha até 2 salários mínimos, tem uma dívida até de R$5.000. E também tem a segunda faixa para quem ganha acima de 2 salários mínimos, até, se não me engano, até R$20.000 de renda, consegue também negociar. Há dívidas, é claro, dívidas menores conseguem descontos potencialmente maiores, depende também da questão das garantias de comprovação de renda, enfim. Mas a negociação pode gerar descontos acima de 90%, é isso que vocês veem nos jornais, por exemplo, mas é sempre bom negociar com seu banco. Tem também as taxas de juros, é sempre bom lembrar que a gente está desenrolando numa economia com 13,75% de juros ao ano. Então os juros da renegociação não vão ser super baixos, Eu vi algo em torno de 1,99% ao mês, se não me engano, de juros. Então, são essas as condições para quem está endividado. Até um informativo aqui do Agenda Econômica, vale a pena saber desse programa. Agora, para a nossa análise aqui, o desenrola, ele tenta lidar com essa situação numa economia de juros altos. Ele não vai oferecer os juros mais atrativos do mundo para renegociação, mas vai tentar amenizar, como eu já falei, o problema. Só lembrando uma coisa, tem a questão das famílias com dívidas de até R$100 também. Essas dívidas, elas são perdoadas, entre aspas, porque eu estou falando entre aspas, porque são perdoadas durante algum tempo. Então, as pessoas que estão negativadas até R$100 deixam de estar negativadas, mas elas devem, ao longo de um determinado tempo, negociar essa dívida. Se elas não negociarem essa dívida, esses R$100 ou o valor até R$100 volta para a conta da pessoa, ali para o saldo da pessoa. Mas é importante para o pessoal que está acompanhando a gente entender um negocinho que
às vezes, para quem assiste a gente, nunca ficou negativado, né? Então, se você nunca ficou negativado, talvez você não entenda a dificuldade que é uma pessoa não conseguir crédito, mas não só não conseguir crédito, não conseguir alugar uma casa se ela precisar mudar. Então, ela fica isolada da vida financeira, né? Então, o que o governo está fazendo aqui é tentando jogar, de alguma forma, essas pessoas para dentro da atividade econômica de novo, né, Saulo? Exatamente. É tentar estimular, né, o consumo das famílias que vem apresentando resultados aquém do esperado, numa economia de juros altos. Tentar jogar essas famílias que foram afetadas pelos juros elevados e têm dificuldades em renegociar sua dívida, a entrar no circuito, né, de gasto e renda novamente, né, tentar jogar essas famílias num ambiente adverso. Maravilha, né? Então, os dados são impressionantes nessa aula. São 71 milhões de famílias endividadas, né? E com a média aí de 5 mil nesse endividamento, né? São famílias aí, na verdade, negativadas. Negativadas, inadimplentes. Né? Então acho que a primeira coisa que, para a gente também deixar mais claro nesse aspecto, é a diferença entre endividamento e inadimplência, né? O endividamento, de fato, não é uma coisa ruim na economia, né? O endividamento indica, de alguma maneira ou outra, a propensão de uma pessoa ou de uma empresa a pegar uma grana emprestada, usar essa grana para fazer uma aquisição, para fazer um investimento, na expectativa de que ela vai honrar esse empréstimo no futuro. Então, quando alguém empresta, em geral, ele tem uma perspectiva positiva sobre o futuro. Eu vou conseguir pagar, né? O que me incomoda muito nas análises que eu tenho visto, né, especialmente as mais conservadoras, partem do pressuposto de que o endividamento e a inadimplência na população brasileira tem alguma coisa a ver com uma certa incapacidade de fazer a sua lição de casa, né? Então as pessoas elas precisam de uma educação financeira para não se endividar. Não, não é bem isso, né? O endividamento, de novo, é positivo, né? É verdade que algumas pessoas se endividam compulsivamente, é verdade, né? Mas a grande maioria das pessoas, na verdade, elas se veem em situações econômicas adversas por conta da economia. Então aquilo que ela tinha imaginado antes que ela ia conseguir honrar, ela não consegue. E esse é um problema grave, né? Que vai torná-lo inadimplente. O inadimplente é quem não pagou a sua dívida até 90 dias, acima de 90 dias, né? Você tem os itens aí, e quando isso passa para valores maiores, começa a ficar mais complicado. Então, de novo, o endividamento não é o problema central aqui. Quando a gente vai olhar para as economias centrais, você vai pegar, por exemplo, o caso do Canadá, né? Peguei uns dados aqui, né? A dívida em relação à renda disponível das famílias é 187%. Ou seja, é muito maior do que a renda disponível, né? No caso anual, né? No caso brasileiro, ela ficou em 2020 em 44,8%. Né? Ou seja, o endividamento das famílias brasileiras é muito inferior a de outros países, né? Mas por que isso se torna uma inadimplência, isso se torna um problema? Eu diria que são duas questões. A primeira delas em relação à renda, que nós não vamos discutir muito aqui, questão de salários, etc. E a segunda delas, o juro, né? Então, para uma dívida que num valor não é tão grande, você paga um juro enorme e isso se torna um problema, né? O juro caiu agora, né? O último dado divulgado pelo Banco Central na semana passada, né? Caiu um pouquinho o juro longo, né? O juro dos bancos cobrados das empresas, porque eles já estão reduzindo já também, né? Antecipando a Selic já há algumas semanas já, né? Mas o juro rotativo caindo, né? Ficou em 437,3 por ano. Ah, tá de sacanagem nessa aula, né? Melhor, hein? Agora vai. Agora vai, né? Um juro baratinho, né? Isso é um juro, digamos, com perdão da palavra, pornográfico, né? Então essa é uma condição brasileira que está diretamente amarrada com a Selic, né? Está diretamente amarrada com a taxa de juros do Copom, que deve cair essa semana 0,25%, né? É certo, vocês vão estar assistindo isso aqui e certamente vão ver 0,25%. Duvido que vai cair 0,5%. Estou apostando aqui, não vai cair 0,5%, como muitos estão querendo, né? Mas isso puxa essa taxa abusiva e que leva as pessoas a uma situação de dificuldade. Então, não é o problema do endividamento, o problema são as condições econômicas do Brasil. Não fosse assim, as empresas não teriam problema. As empresas, em geral, têm uma gestão mais racional do seu endividamento, como se espera. Você tem alguém gerindo uma empresa pensando nesse endividamento. Se não fosse assim, as empresas também não ficavam inadimplentes, mas elas também estão, né, Saulo? Exatamente. Muito, muito importante, Zeca, esse ponto que você mencionou. Né? Endividamento não é uma coisa ruim.
Então, as famílias, as empresas se endividam na esperança de conseguirem pagar, de ter um rendimento ali, as empresas e as famílias, que possibilite o pagamento, possibilite essas famílias ou empresas honrarem com as suas obrigações. Então, o endividamento associado a uma expectativa positiva em relação ao futuro da economia é um endividamento bom. O endividamento é o motor do crescimento econômico. Isso é muito importante. O crédito é o motor do nosso sistema capitalista. Para quem estuda economia aqui, vocês vão ver, se você for ler Schumpeter, Keynes, todos os grandes autores ali da teoria econômica, eles colocam o crédito como o pilar central de uma economia capitalista. Essa antecipação, o crédito é uma antecipação, na expectativa de você conseguir honrar essas obrigações. Então, o empresário vai tomar um dinheiro emprestado porque ele espera, a partir desse dinheiro emprestado, e do investimento com esse dinheiro emprestado, ele espera auferir lucros maiores e conseguir não só pagar o seu empréstimo, mas prosperar no seu negócio. Agora, quando essas expectativas são frustradas, o crédito começa a ser um problema. Então, aquele endividamento que antes era pensado como um motor ali para o crescimento do negócio, vira uma bola de neve. Então, eu vou me endividando para pagar outras dívidas, vou rolando as minhas dívidas por conta da frustração das minhas expectativas. E é isso que a gente vem percebendo. As empresas elas estão sofrendo nos últimos tempos um duplo golpe. O primeiro golpe é o aumento da taxa de juros, da Selic, e o impacto sobre a negociação das suas dívidas. O segundo golpe é uma certa frustração das expectativas, porque a economia brasileira vem se desacelerando desde o segundo semestre de 2021, e há uma incerteza em relação às expectativas para a economia brasileira, para o PIB no Brasil em 2022, no curto e médio prazo, vamos dizer assim. Então, esse é o duplo golpe das empresas, e com isso as empresas começam a apresentar, já estão apresentando há algum tempo, dificuldades financeiras. Eu tenho um dado aqui muito impressionante, que é o dado da recuperação judicial. Quando a gente pega os dados da recuperação judicial fornecidos pelo Serasa, de junho de 2023, que é o último dado, a recuperação judicial de junho de 2023 cresceu 61% em relação a junho do ano passado. A gente está usando o mesmo mês para evitar qualquer efeito sazonal. 61%. Então, os dados de recuperação judicial já mostram essas dificuldades que as empresas estão tendo, e os juros altos, se não é um dos principais, se não o principal fator que leva essas empresas a pedirem recuperação judicial. As falências também, os pedidos de falência também estão crescendo, principalmente aqui para as pequenas e médias empresas que têm mais dificuldades de renegociarem. Há linhas especiais, Pronamp, o governo conseguiu renovar essas linhas especiais para as pequenas e médias empresas, enfim. Só que é muito pouco. E, além disso, a gente tem sempre que lembrar, Desenrola, Pronamp, outras linhas especiais para tentar lidar com essa situação, são formas de amenizar, porque eu estou desenrolando, eu estou renegociando com juros a 13,75%. A principal solução nesse caso é a queda na taxa de juros. E muito me estranha, inclusive, o Banco Central não ou minimizar esses indicadores de pedidos de recuperação judicial, dados relacionados à inadimplência, nas suas análises em relação à decisão sobre a Selic. Não tem a mínima dúvida disso. Então, eu acho que juntaria essas duas coisas. O cenário é um cenário... Nesse último mês de junho, os últimos meses divulgados, a inadimplência caiu um pouquinho, mas ela vinha subindo muito. Quando a gente olha os dados de taxa de juros, também eu mencionei uma pequena queda, mas quando você olha acumulado em 12 meses, são 5 pontos percentuais a mais. Então, todos os indicadores, os de recuperação judicial, a mesma coisa. A gente falou isso várias vezes aqui,
muitas empresas, agora também incluindo várias empresas de porte maior, ou seja, Exato. indicando também dificuldades econômicas maiores, né? Então, de fato, o governo pegou aí um contexto, né? Algumas análises que eu tenho visto, o governo até antecipou o desenrola numa tentativa de melhorar um pouco as condições, né? De novo, tenho visto muitas críticas aí ao governo em relação à coisa, de novo, moral, né? Então, você vai ajudar o cara a pagar aquela dívida, ele vai se endividar de novo. A gente precisa, o governo está fazendo, como a gente discutiu na nossa live, né? Quem não assistiu a nossa live ainda, dá um pulo lá no Notas Econômicas, tem a live completa, a gente fez junto com a Adriana Leite, nossa editora, uma análise sobre as medidas do primeiro semestre do governo, e o desenrola já estava um pouco ali já, porque de fato é mais uma dessas medidas que tentam fechar pequenos buracos no casco do navio para impedir que ele afunde, né? Parte das análises dão conta, inclusive, de que a segunda parte do desenrola, para o segundo semestre, talvez seja ainda mais importante. Por quê? Porque ali vai ter mais, o governo vai vir com uma garantia para esses créditos, espera uma taxa menor. Inclusive porque se espera que a Selic também entre numa trajetória de queda, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental aqui, a gente falou também na nossa live, né? Se não tiver uma queda da taxa de juros, a economia não tem uma perspectiva de uma aceleração, uma retomada de algum crescimento maior nessa hora. E o problema não é individual. A nossa sociedade tende a individualizar hoje em dia todos os problemas, né? Tem problemas que são coletivos. Então, o problema não é a questão de educação financeira. A educação financeira é importante, enfim, mas não é por conta da educação financeira que nós temos esse efeito macro. O problema que a gente tem enfrentado hoje é por conta de erros de política macroeconômica. Então, quem está endividado, está assistindo a gente, não se sinta culpado, não é você o problema. O problema é quem decide. Quem decide a taxa de juros, quem decidiu nos meses anteriores, né, o rumo das políticas econômicas. Por quê? Porque quem decidiu dificultou a negociação financeira das famílias, quem decidiu levou muitas famílias para o desemprego, reduziu o rendimento médio do trabalho, reduziu o ganho real de renda das famílias e dificultou com isso para essas famílias e empresas renegociarem suas dívidas. A gente trouxe nessa aula, nos agendas anteriores, inclusive o nosso agenda mais assistida é sobre a uberização do trabalho, né? E essa discussão que você estava fazendo sobre as empresas, né? A gente fez aqui. De fato, uma parte da renda das famílias agora é como se elas fossem empresas, né? Na medida em que você torna um CNPJ, na medida em que você não é mais um carteira assinada, você é um CNPJ, o teu rendimento está associado com o ciclo econômico também. Exato. E aí a taxa de juros é direta, na veia, na renda dessas famílias, né? E além disso, tem um ponto também que eu lembrei agora que a gente está conversando. Nem sempre está tudo na pauta, hein, gente? Não. Tem uma questão dos bancos digitais. Nos últimos tempos, a gente percebeu um crescimento. É claro que isso aqui é uma hipótese, mas eu acho que é legal a gente observar. Teve um crescimento recente dos bancos digitais, das fintechs de crédito, de cartão de crédito. Então, houve uma popularização do cartão de crédito, que é uma dívida de curtíssimo prazo. Então, muitas pessoas que não tinham acesso ao cartão de crédito começaram a ter acesso de maneira intensa nos últimos tempos, tanto que o cartão de crédito é a principal modalidade de dívida hoje. E com essa popularização, massificação do cartão de crédito, junto com a uberização, você tem, numa economia que tem dificuldades para crescer, como produto disso tudo, o aumento da inadimplência. Né? Os dados são brutais nessa aula. Exato. Aqui nas famílias de até 10 salários mínimos, 84,9% dessas dívidas tem relação com o cartão de crédito. E nas famílias com 10 ou mais salários mínimos, 83,4%. Ou seja, também não tem muita relação com a renda aqui. No fundo, as famílias se endividam. E o cartão de crédito, como mencionei, com aquelas taxas pornográficas. Exato. A única coisa que muda um pouquinho aqui no perfil desses endividamentos é que quando você vai para as famílias com 10 ou mais salários mínimos, aumenta um pouquinho a participação do financiamento de carro e do financiamento de casa, né? E nas famílias até 10 salários mínimos tem uma proporção um pouquinho maior de crédito pessoal e de carnês, né? Que é um pouquinho a diferença do peso do perfil de aquisição dessas famílias. E você tem uma passagem, né? Algumas pesquisas mostram que há uma passagem, uma mudança de composição do endividamento, né? Sai o carnê, entra o cartão de crédito. Por isso que até eu citei o cartão de crédito,
justamente por isso que as famílias elas estão migrando, as famílias de baixa renda estão migrando para o cartão de crédito, porque hoje você não precisa você não precisa comprovar renda para ter o cartão de crédito. Né? Eu já vi casos, é claro que a gente não pode generalizar, né? Como professor de macro, não é um dado agregado, mas eu já vi casos, né? Vale a gente ver se isso ganha proporção nacional, né? No agregado. Eu já vi casos de famílias, por exemplo, contratarem um cartão, não pagar nada, se endividar no limite, não conseguir pagar, vai para outro cartão. Ele vai para o primeiro, vai jogando para frente. Isso é clássico nos Estados Unidos também. Né? Exatamente. E com a popularização e a massificação dos cartões de crédito, das fintechs e dos bancos digitais, isso também pode ser algo para os formuladores de política ficarem de olho. Né? E nesse caso, de novo aqui, né, não é educação financeira. Nesse caso, inclusive é planejado aqui não essa educação. atuação. É uma decisão regulatória. Quem decidiu, né, permitir com que os bancos digitais pudessem fazer isso? Quem decidiu permitir que os bancos digitais pudessem oferecer esses serviços dessa maneira como são ofertados? O Banco Central. Então, a culpa para qualquer tipo de problema que venha a ocorrer com isso é do Banco Central. Não é de quem está se endividando além da conta. Isso é uma questão individual, né? Não é uma questão macroeconômica. Maravilha. Então, para a gente olhar aqui para a nossa parte final do programa, então eu acho que no fundo a gente tem que dar uma olhada para o Copom dessa semana. Né? O Copom certamente vai reduzir 0,25%. Né? Como eu falei agora há pouco, as pressões de uma parte grande aí da população e de, enfim, empresários ou mesmo do governo, né, o executivo, era que chegasse a 0,5%. Né, 0,5 pontos percentuais de queda, o que eu acho muito pouco provável dado o histórico recente. Na semana passada, o Federal Reserve aumentou 0,25 ponto percentual sua taxa de juros. Ainda não está claro se ele encerrou o ciclo ainda, né? Exato. A gente torce para que seja o encerramento, mas ainda não está claro. A gente teve a sorte, né, de que no mesmo dia da divulgação saiu a melhora do ranking no Brasil na Fitch, né? Ou seja, que no fundo diz que o Brasil é um pagador um pouco melhor, o que ajuda nesse diferencial de juros do Brasil em relação aos Estados Unidos, né? Ou seja, o diferencial que é muito alto. Né? Nessa semana eu vi aqui uns dados de comparação de taxa de juros reais, né? E a nossa taxa de juros reais é disparada maior do mundo. Né? A segunda maior ali no ranking que eu tinha visto era do México. Né? Eu vi uma análise, né? Acho que foi você que mandou a reportagem, tinha lá a análise de que o Brasil poderia reduzir a sua taxa num cenário de melhora para 5,5 em termos reais. 5,5 em termos reais é a taxa de juros do México, que é o segundo colocado. Ou seja, ainda nós estamos falando de uma taxa de juros completamente fora de proporção. Nós já discutimos aqui em outros lugares de que, de certa forma, essa taxa não é o que está ajudando a cair a taxa de juros. Né? Mas, Saulo, me ajuda a entender um pouquinho desse cenário do segundo semestre. Agora, como é que você vê, né, essa redução? O que você ressaltaria a partir de agora? Bom, o cenário é de queda da Selic, então já é pedra cantada. Né? Todo mundo, né? O mercado financeiro que fala por todo mundo. E que pede para os outros falar. E pede para os outros falar, que acha que é todo mundo. O mercado financeiro já dá como certo a queda da Selic, inclusive a proporção, né, que é 0,25. Né? Inclusive, se cair 0,5% aqui, eu venho com a camisa do Corinthians na próxima agenda econômica. A aposta está feita. Você aqui. Cobre aí na internet. Então já está dado, inclusive, a queda. Que é uma coisa até bizarra, porque o Banco Central ele deveria monitorar, e dependendo dos indicadores ali, acelerar ou não. Mas a tendência é que essa queda seja suave ao longo do tempo. E isso é preocupante. Por quê? Porque, primeiro, essa queda suave vai fazer com que a gente continue ali liderando a taxa de juros real mais alta do mundo. Né? Então, o Brasil vai continuar nessa liderança, com essa queda suave. Outro ponto importante, né? Essa queda suave, ela pode dificultar a recuperação econômica brasileira por conta da situação internacional, do contexto internacional. Então, de um lado, a gente tem os Estados Unidos com
a taxa de juros, uma das taxas mais altas das últimas décadas, a taxa mais alta desde os anos 80, 5,5%. Do outro lado, a gente tem a China se desacelerando, e com uma expectativa de PIB muito abaixo ali. E esses dois cenários, China e Estados Unidos, afetam diretamente o Brasil, né? Impactam a economia brasileira, e a economia brasileira vai ficar cada vez mais dependente nesse cenário desfavorável internacional do seu mercado interno. Para estimular o mercado interno, você precisa do quê? Gastos públicos, política fiscal ali, incentivando investimento público em infraestrutura, estimulando investimento privado e juros mais baixos, né? Então, os juros baixos, a queda da taxa de juros vai ser fundamental nesse cenário para estimular o mercado interno. O mercado interno é a chave aqui da economia brasileira nos próximos meses. E essa queda suave joga um pouco de água no chope justamente por conta disso, né? Você precisa de juros mais baixos e a queda e o pouso vai ser muito suave. Eu não estou dizendo aqui para derrubar a taxa de juros de 13,75% para 5% na próxima reunião, mas eu acho que é importante a gente se perguntar por que essa queda tem que ser suave. Não tem uma resposta. A inflação, os indicadores ali em relação à inflação já mostram que a gente vai se encaminhar aos poucos para a meta. Vai ser difícil chegar nos 3% porque essa meta é um absurdo. A gente pode discutir isso em outro programa, né? De 3% do IPCA, né? Da inflação ao ano. Se a gente olhar o histórico da inflação brasileira nos últimos 200 anos... Não chega a 3%. Então, assim, mas, de qualquer maneira, a inflação está se desacelerando, né? Já chegou, vai chegar, se não chegou ainda, nos tetos ali, né, da meta, né, na banda ali superior. Então, por que essa queda tem que ser suave? Essa redução da Selic tem que ser suave? Não há uma explicação. É uma profecia autorrealizável, é uma expectativa. O mercado tem essa expectativa porque sim, e no final essa profecia será autorrealizável porque o Banco Central tende, né, a fazer exatamente o que o mercado espera. E como os preços internacionais estão caindo, estão ajudando a inflação nacional a reduzir, o Banco Central está colhendo essa redução como se fosse um resultado da sua estratégia, coisa que não é. E que nós discutimos na nossa live também. Exato. Então fica para o segundo semestre agora o desafio enorme de você deslanchar um Minha Casa Minha Vida, deslanchar um PAC, né, obras de investimento, que consigam iniciar uma reativação da economia brasileira, mas num cenário onde a taxa de juros, que é fundamental para o crédito, para os investimentos, para o crédito para as famílias construírem, um cenário de taxa de juros elevadas. Exato. E caindo muito vagarosamente, o que obviamente retarda brutalmente esse processo de recuperação. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né, Saulo? Acho que já demos um recado aqui. Ficamos mais uma vez com vocês, tá? Espero que vocês estejam gostando das nossas análises, que estejam acompanhando a gente está crescendo ali no Instagram, agenda_econômica_BR, Agenda Econômica BR, os Notas Econômicas, o blog aí da Adriana Leite, um grande abraço para a Adriana Leite. Sigam também o Notas Econômicas, lá no YouTube, a plataforma no YouTube, você se inscreve lá e fica sempre recebendo os vídeos quando eles são ativados. Então, é muito importante que você dê essa pequena força para a gente, porque assim a gente consegue chegar para mais pessoas, né? O algoritmo do YouTube, do Instagram ajuda a gente. A gente vai colocar mais vídeos lá no Instagram também, uns videozinhos. A ideia é essa, a gente está começando, a gente também é meio iletrado em algumas coisas do Instagram, a gente está aprendendo, então a gente provavelmente vai se comunicar mais com vocês, mas é muito importante que vocês vão lá também e se comuniquem com a gente sempre responde, tá? Prometo para vocês. Então fica com a gente, chegamos hoje na agenda de número 20, é uma conquista para a gente que estava iniciando isso no começo do ano, e certamente que venham mais 20, mais 200, né? E que você fique com a gente em todos eles. Um grande abraço, até a próxima.